Tá pegando fogo no laranjal do PSL. Eu me chamo Nadson. Eu sou Paulo Igor. Nós somos historiadores e esse é o canal de vídeos e podcasts Percepção Política. Bem, o PSL está em chamas. Desde o dia 8/10, quando o Bolsonaro, naquela passagem parasitária que ele faz do Palácio da Alvorada, do Palácio da Alvorada para o Palácio do Planalto, de onde ele dorme para onde ele dorme, ele fala com determinados fanáticos, fala com a imprensa. Com a base social do governo, né? E com a turma de neofascistas, né? Sim. Que ficam esperando ele, porque é separado. Daquele trânsito que ele faz do Palácio da Alvorada, onde ele dorme, até onde ele fica dormindo o resto do dia, fingindo que está despachando, ele passa por um caminho onde de um lado tem a imprensa num cercado que ele colocou, porque ele é um autoritário, um neofascista, e do outro tem um grupo de neofascistas, e um desses neofascistas de Pernambuco disse que queria gravar um vídeo com ele, né? E falou do PSL, do Bivar, se projetando para a campanha agora. Projetando para a campanha política, achando que fazia parte do PSL, quando o Bolsonaro solta a pérola, né? Uma mensagem política dizendo que era para se esquecer do PSL, porque o partido estava queimado. E aí ainda fala do Luciano Bivar, relacionando o estar queimado ao Luciano Bivar. Especula-se que o Bolsonaro já sabia da operação da Polícia Federal, que levaria ao Luciano Bivar a ter um mandato de busca e apreensão, revista na casa dele. Isso evidencia um racha interno, uma disputa de poder que tem como pivô Bolsonaro, o clã Bolsonaro e a figura do Luciano Bivar. Do Luciano Bivar. E aí esses deputados, eles vão ficar divididos. Principalmente depois que o Bolsonaro vai dizer, esquece o PSL está queimado, apaga isso daí. Isso vai fazer com que haja um racha no PSL. Visto que a gente sabe que o PSL briga por duas questões. Protagonismo político e o dinheiro do fundo partidário, que é mais de 750 milhões, quase 1 bilhão. E quem diria que um partido como o PSL, o Partido Social Liberal, constituído por milicianos, por pastores evangélicos, atores pornôs, que já saiu, inclusive, por jornalistas que roubam matérias de colegas, plagiadores de quinta, né, como a Joyce Hasselman, ia entrar em crise, né? Ninguém esperava isso de um partido fisiológico como o PSL. Porque a gente tem que compreender que o PSL não tem uma ideia orgânica de partido. Ele é um partido de aluguel que aglutinou vários políticos ou pseudopolíticos que estavam na rabeira das eleições de 2018 para servir de abrigo à candidatura do Bolsonaro. Inclusive um monte de outsiders, né? Figuras públicas que não tinham valor nenhum. Execráveis. Ínfima, do baixo clero. Que não tinham ligação nenhuma com a política institucional e que foram ganhando sem espaço. Sem nenhum projeto de nação, inclusive de uma linha à direita, né? Um partido, enfim, de fisiológicos. Que dentro daquela expressão guarda-chuva do bolsonarismo, encontraram um protagonismo político e eleitores. Dentro dessas divisões, a gente pode falar do Bolsonaro tentando derrubar o delegado Valdir da liderança do partido, porque a liderança do partido fica a cargo do presidente articular, mas fica a cargo muito do partido e das assinaturas. A liderança do governo, que era a Joyce Hasselman, o presidente tem como derrubar. Sim. Tanto é que ele derrubou e numa tentativa de não se queimar tanto com o parlamento, ele colocou alguém do PMDB. E a gente percebe que nisso aí há uma disputa entre o clã do Bolsonaro e o partido representado pelo Luciano Bivar, os bolsonaristas e os bivaristas. E aí a gente percebe que o Bolsonaro não age como um político, um estrategista, e age na sua dimensão baixa de proteger seu clã. Perceba que um dos motivos da briga foi querer tirar o delegado Valdir da presidência, né, da articulação do partido e colocar o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. O mesmo Eduardo Bolsonaro que ele pretendeu colocar na embaixada. E não deu certo, gerou uma polêmica. Em virtude da própria inabilidade política desse clã, ele está tentando colocar o filho como um partido dentro do alto clã do PSL. E aí, dentro dessa disputa deles, por dinheiro de fundo partidário e pelo
pelo protagonismo político e a briga do clã Bolsonaro com tudo isso, o racha entre o grupo de Bivar e o grupo de Bolsonaro, pelo controle do partido, do dinheiro, do alocamento desses recursos e a briga por protagonismo fez com que surgisse uma baixaria, coisa assim de uma gentalha nunca antes vista na história. A falta de organização do próprio partido, né? É esdrúxulo. Eles conversam pelo WhatsApp, eles não áudios vazados, xingamentos. O próprio presidente, grampeado, pode dizer assim, porque a alegação foi gravada, inclusive por um deputado cearense aqui, o Heitor Freire, um desses de extrema-direita, neofascista do PSL. A gente pode falar também do outro áudio, o que quebrou a placa da Marielle. O Rodrigo Amorim. O Rodrigo Amorim, que vazou o áudio da própria reunião que eles tiveram, onde o delegado Valdir chama abertamente o Bolsonaro de vagabundo, diz que tem áudio que pode implodir o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Isso é seríssimo. Na democracia séria, onde o líder do partido do governo na Câmara dos Deputados diz que tem um áudio suficiente para implodir o governo, isso é seríssimo. É um sinal claro de que foi um governo forjado na corrupção, em tramóias. E que a sujeira de campanha que se especula, a compra é um fato, pode ser um fato. Né? A compra de pacotes, a difusão de fake news. Você vê que até a Joyce Hasselman agora reclama das milícias. Milícias digitais. Os robôs. Os mesmos robôs. Está sendo alvo dessas milícias digitais bolsonaristas. Né? Os mesmos robôs que ajudaram a eleger o Bolsonaro. Os mesmos pacotes de dados comprados e disparos de notícias falsas, compradas por empresários dessa elite de mentalidade servil escravocrata. O dono da Van. E outras figuras do empresariado brasileiro que impulsionaram o WhatsApp, né? E quebrando a tese de que o Bolsonaro fez a campanha mais barata da história. Com essa ajuda, é uma campanha de alto valor, altíssimo, né? E uma campanha que não foi simples, não foi modesta, foi uma campanha forte, consistente para eleger Bolsonaro. E é por isso, inclusive, que a pauta não é pedir impeachment, é pedir cassação da chapa, porque houve abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico, o uso do fundo partidário de uma maneira indevida, que o dinheiro destinado para ser destinado para campanhas de mulheres foi utilizado para outros partidos, as mulheres foram laranjas nessa história. Isso é a raiz da briga dentro do PSL, do racha, né? Cada um querendo também se livrar dessas acusações. Por isso o Bolsonaro já está querendo se deslocar do PSL para se livrar dessas acusações de corrupção e jogar tudo para o Luciano Bivar. E aí a gente percebe que é um partido esdrúxulo, um partido ínfimo, um partido sem projeto, um partido pequeno na sua compleição moral e na sua articulação política. E a gente percebe isso quando o Bolsonaro tenta tenta pegar assinaturas para derrubar o delegado Valdir. E isso coloca duas personagens políticas que até então eram símbolos do bolsonarismo em xeque. De um lado a Joyce, que apoiou, né, não apoiou o Bolsonaro, né, apoiou o deputado Valdir e foi destituída, né, da articulação do governo. Sim. E Carla Zambelli, que apoiou o Bolsonaro. E agora está com está suspenso da sigla do partido do PSL. Você vê que o racha está presente nesse partido porque justamente não tem ideologia, não tem uma consistência, uma organização, um projeto político. É, na verdade, um balcão de negócios da extrema-direita mais ligada a interesses particulares, a pessoas personalistas que querem conseguir ali o seu projeto de poder e a sua projeção partidária, controlando o fundo partidário a seu bel prazer com os recursos, aos moldes que interessa pessoalmente, do que necessariamente uma ideologia orgânica, organizada, que tenha uma cultura política. Não tem. O PSL é o pior partido da história, é a pior gentalha, a pior articulação política da história. Tanto é que eles se matam entre eles mesmos. A oposição, essa briga que o PSL está, a oposição não tem nada a ver. Tanto é que o Maia diz que os interesses do mercado estão protegidos. Salvaguarda os interesses do mercado, né, o Maia. Independentemente da briga do PSL. Da briga. Porque essa briga não vai parar agora.
Essa briga não tem como parar agora, porque essa briga por protagonismo não envolve, eles não querem saber se vai ter estabilidade ou não. Eles não entendem de estabilidade política, eles não entendem de políticas públicas, eles não estão preocupados com 13,2 milhões de desempregados, eles não estão preocupados com a quantidade massiva de gente no subemprego, na subrenda, na miséria, eles estão preocupados com o projeto de poder, Nem na deflação econômica. nem na deflação, nem na desindustrialização, eles estão preocupados com o projeto de poder autoritário, neofascista, personalista e com a manutenção do status quo e do poder deles dentro daquela organização do parlamento. Se necessário seja, eles se matam até entre eles. Até porque o próprio Bolsonaro, que é o presidente da República, que faz parte do partido, ele nunca teve nenhuma fidelidade partidária. O histórico dele foi de trocar de partidos, inclusive já foi do partido do Paulo Maluf, do Partido Progressista, PP, né? Sim. E agora, e evidencia com mais clareza que o Bolsonaro ele age para o clã. Ele não age para o partido, ele não tem uma ideia republicana. Ele sequer sabe diferenciar clã, governo e Estado. Ele nem sequer isso sabe diferenciar. Até porque a base do slogan do partido dele é esse, né? O Brasil, Deus acima de tudo, né? E o Brasil acima de todos, né? Sim. Alguma coisa do gênero. Que é uma clara indistinção entre o que é Estado, o que é religião, o que é que eles acreditam que deve ser o certo. Eles não têm institucionalidade. E aí você vê essa baixaria. Dentro de um falso moralismo, que a retórica do Bolsonaro sempre foi contra, vamos acabar com a mamata, vamos acabar com a corrupção, ele surfou nessa onda. E agora a gente vê que tudo isso era um falso discurso moralista, pseudo-moralista, que cai por terra dentro dessas brigas internas por disputas políticas e pelo controle do fundo partidário. Que faz com que surja toda essa baixaria, esses áudios, inclusive crimes, essas traições, crimes. O Heitor Freire, quando vaza um áudio de um presidente, isso é crime. Crime de segurança nacional. O presidente não pode ser vazado assim abertamente, porque as matérias, concordando ou não, mesmo tendo ojeriza dele, entendendo que ele é um neofascista, o pior presidente da história do país, a gente tem que entender que o que eles estão cometendo é crime. A constitucionalidade da coisa mostra a ilegalidade de vazar um áudio presidencial, tanto quanto foi crime o áudio vazado da Dilma Rousseff pelo hoje canalha do Sérgio Moro, que é ministro do governo Bolsonaro. Bem, é isso. E se você gostar das nossas reflexões, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho para receber as nossas notificações. Obrigado. Obrigado.